O governo brasileiro sobe o tom em crítica ao modo como Israel conduz a guerra contra o Hamas. O presidente Lula chegou a comparar, inclusive, os modos de ataques terroristas do Hamas aos modos de ataques de Israel à faixa de Gaza, dizendo que são ataques, inclusive, sem precisão, indiscriminados contra mulheres e contra crianças, reverberando, em boa medida, a perspectiva de Celso Amorim, que já havia dito que Israel comete um genocídio contra crianças. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Como que fica a relação entre o Brasil e Israel e o que mudou no modo que o Brasil tem abordado a guerra e por que mudou e o quanto isto reflete, em boa parte, as forças políticas que existem dentro do Brasil. Mas antes, recados importantes. Compartilhe nosso conteúdo, inscreva-se e curta o nosso vídeo para ajudar o nosso canal. Além do mais, eu tenho um convite especial para você. No dia 24 de novembro, nós teremos a nossa live de Black Friday, onde nós teremos aqui a oportunidade para que você faça parte do território geopolítico. O link para se inscrever no evento está aqui na descrição do nosso vídeo. Vem estudar com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos aqui uma foto que é bastante eloquente, mostrando a bandeira do Hamas junto à bandeira do Partido da Causa Operária, um partido político que coordena uma manifestação contra Israel, que é acusado pelo Partido da Causa Operária de partido de país genocida, e além do mais, Israel na concepção deles é nazista. Então você tem aqui uma postura bastante séria por parte do Partido da Causa Operária, que é base significativa do governo Lula, contra a existência de Israel, inclusive, e em apoio ao Hamas, mesmo porque não só as bandeiras do Hamas estiveram ao lado das bandeiras do Partido da Causa Operária, nós tivemos também neste evento sendo vendidas camisetas do Hamas, bandeiras do Hamas, broches do Hamas e assim por diante, junto com os broches e bandeiras e camisetas do PCO, Partido da Causa Operária. Nós temos então que parte da esquerda do Brasil, sim, apoia não somente os palestinos, mas o Hamas em sua luta contra, eventualmente, o Estado de Israel. É esta a interpretação que ele tem. Não significa que toda manifestação, porém, conforme nós vemos aqui uma manifestação em Porto Alegre, é uma manifestação em apoio ao Hamas, mas sim uma manifestação em apoio aos palestinos, contra a guerra, pedindo cessar-fogo eventualmente e mostrando solidariedade aos palestinos, enfim. Agora, o que chama a atenção é que talvez essas manifestações, em especial as manifestações em apoio ao Hamas, refletam as posturas de Celso Amorim e também de Lula, mais recentemente em críticas contundentes que estes líderes do Brasil estão fazendo ao modo como a guerra entre Israel e Hamas tem sido conduzida. Vejamos. No primeiro momento, a postura do Lula foi a seguinte, lá no dia 7 de outubro, Lula fica chocado com os ataques do Hamas, né? Ele não cita nominalmente, mas segundo eles foram ataques terroristas e Lula vai prestar homenagem, solidariedade, condolências, melhor dizendo, ok? Aos familiares das vítimas e tal, ok? Postura aqui contra o ataque terrorista e de solidariedade. Ao mesmo tempo, o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência. E, de fato, o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU e propôs um dos textos mais interessantes a respeito de pausa humanitária, trégua, corredor humanitário e ajuda humanitária para a guerra no contexto ali do Conselho de Segurança da ONU, que foi, conforme sabemos, vetado pelos Estados Unidos da América, que causou uma estranheza muito grande entre o Brasil e Estados Unidos e o modo como os Estados Unidos apoia Israel, não é? E de lá para cá, a situação tem distanciado, em boa parte, a visão de guerra do Brasil em relação à visão de guerra que tem o Estado de Israel. E mais ainda, naquele dia, o Lula diz que conclama a comunidade internacional para a criação de 2 estados, que aliás é a postura do Brasil, independentemente de quem governa o país, né? Seja o governo A, o governo B, o governo C. A postura do Brasil é que é importante e necessário criar 2 estados com fronteiras seguras, e quando se fala em fronteiras seguras, o Lula está reverberando aqui as fronteiras anteriores a 1967, ok? Bem, nós avisamos, nós aqui do nosso canal Respeito à Geografia, ok? Análise de geopolítica, o seguinte, nós avisamos o seguinte, vejam vocês, né?
a guerra contra quem? À medida que a percepção da guerra muda, o apoio a Israel muda. E nós estamos enxergando isso está acontecendo no mundo, em diversos países, inclusive no Brasil. No primeiro momento, há uma comoção e um apoio a Israel, por conta do ato bárbaro e terrorista do Hamas. Mas à medida que a percepção é de que há uma guerra contra os palestinos, o apoio a Israel diminui. E tem diminuído, conforme a gente tem observado. Agora, no Brasil existe um fator importante ainda, que é o fator Bolsonaro, né? E quando eu questiono, a questão do Bolsonaro faz com que o Brasil tenha uma postura mais crítica em relação, né, uma postura mais crítica em relação a Israel? Me parece que sim. Vamos entender por quê. Primeiro, porque nós temos um Brasil dividido. É uma pergunta, mas eu diria que sim. E essa divisão é de cunho ideológico, em boa parte. E aí você tem o encontro entre Bolsonaro e o embaixador de Israel, o Daniel Sons, né, Shine, aqui no Brasil, quando o embaixador de Israel vai mostrar ali as atrocidades cometidas pelo Hamas. O Bolsonaro acabou se infiltrando ali na conferência, acabou participando, sentando ao lado do embaixador. O contexto, além disso, é a não saída dos brasileiros da faixa de Gaza, que parte do eleitorado do Bolsonaro vai discutir que, a partir do momento que Bolsonaro se encontra com a embaixada de Israel, nós temos que Israel libera os brasileiros da faixa de Gaza. Isso é curioso, é uma interpretação, mas o Ministério das Relações Exteriores, hoje comandado por Mauro Vieira, chama esta interpretação de desinformação e diz que os esforços, todos eles foram feitos por Lula. Né? Ele está falando bem do chefe, evidentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo não faz mais do que obrigação em repatriar brasileiros. Seja o governo A, o governo B, o governo C, não importa. O governo é pago a peso de ouro por impostos nossos para fazer um bom trabalho, para trazer brasileiros de regiões de guerra, de conflitos, de catástrofes e trazerem em paz e segurança. Em 2022, por exemplo, quando nós temos a Operação Z, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil repatriou 600 brasileiros, salvo engano, não tenho certeza do número, mas um número considerável de brasileiros que vieram da Polônia para o Brasil, porque fugiram da Ucrânia para a Polônia e o Brasil buscou. E não só isso. Naquele contexto, a FAB trouxe também em seu avião outros nacionais. Trouxe, se eu não me engano, argentinos e colombianos, que são vizinhos ao Brasil. Então o governo naquele momento não fazia mais do que a obrigação que é repatriar brasileiros em zona de guerra. A mesma coisa faz o governo atual. Não é mérito do presidente apenas, faz parte e mérito da instituição do Brasil chamada Itamaraty. E mais do que obrigação, repita-se, dessas pessoas que são funcionárias públicas que ganham dinheiros altos, vamos combinar, né, gente? Mas, apesar disso tudo, você tem aí uma briguinha política e uma tentativa de trazer para si, não é, o louro, a glória de ter trazido os brasileiros para, né, o Brasil em segurança, enfim. É só você entrar nas redes sociais desses líderes do Brasil que você verá isso de parte a parte, né? Enfim. Agora, uma coisa importante, à medida que você tem o Bolsonaro buscando se infiltrar ali no evento, se aproximando da Embaixada de Israel, isto vai refletir o apoio ao Bolsonaro e essa leitura dos bolsonaristas, claro, e na sequência você tem o governo Lula, e especialmente o próprio presidente, tendo uma visão mais crítica a Israel, uma visão que passa a ser muito mais contundente conforme nós estamos observando. Vejamos aqui, ó. Né? Um contexto importante é observar o Celso Amorim. Celso Amorim nada mais é do que um ministro que influencia significativamente, de maneira profícua, de maneira profunda, o modo que o Lula vai enxergar o mundo. Né? E na conferência para a ajuda humanitária em Paris, Celso Amorim diz que há genocídio de crianças em Gaza. Abre aspas. Eu reitero a condenação do Brasil aos ataques terroristas contra israelenses e a tomada de reféns. Né? No entanto, atos bárbaros como esse não justificam o uso indiscriminado, né, da força contra civis. A morte de milhares de crianças é chocante, isso daqui, né, fecha aspas. Eu concordo, todo mundo concorda, não tem como não concordar com isso. E a única postura, na minha opinião, que nós devemos ter seria apoiar a paz. Nem mais, nem menos. Mesmo porque quem paga na guerra, primeiro é a verdade, né? E claro, infelizmente também, em primeiro lugar, os inocentes. A palavra genocídio, né, abre aspas novamente, para Celso Amorim, genocídio inevitavelmente vem à mente. Agora, as visões, e fecha aspas, né, do Lula, vejamos. O contexto importante é o impasse na saída de brasileiros, né, da faixa de Gaza, né, e a intensificação de conflitos. E talvez a questão Bolsonaro,
né? Porque o Lula, à medida que Bolsonaro se associa a Israel e à guerra de Israel e tal, a percepção política é clara. Pera lá, isso aqui eu não vou me associar, eu vou me associar ao oposto a isso, né? Essa interpretação é, sobretudo, feita para as bases, né? Aqueles que lutam politicamente nas redes sociais, nas ruas, no debate público. Então, é bem possível que essa postura do Lula, não é, de modo mais crítico a Israel, nas palavras que tem usado, é influência, sim, do Celso Amorim, né, sem dúvida, e de boa parte de intelectuais petistas que apoiam o Hamas, mas também é uma contraposição ao outro lado, digamos assim, ao lado bolsonarista que se associa a Israel, ou busca se associar a Israel para colocar as benesses eventuais, as conquistas políticas na conta do ex-presidente Bolsonaro. Tudo bem? Então é complexo o que está acontecendo. E aqui estamos fazendo uma interpretação bem profunda. E aí Lula disse ontem, nessa guerra, abre aspas, depois do ataque provocado, eu digo, ato de terrorismo do Hamas. Aqui Lula, mais uma vez, deixa claro que acha que o ato do Hamas foi terrorista. As consequências, as soluções de Israel é tão grave quanto foi o Estado de Israel, né? Os ataques do Hamas, no caso, né? Então Lula vai equiparar que o Hamas fez é terrorista, tanto quanto é a guerra que Israel está levando adiante contra o Hamas na faixa de Gaza. E aí Lula diz ainda, porque elas estão matando inocentes, sem critério, né? Se nós voltarmos uma página, nós veremos que o Celso Amorim tinha dito que o uso indiscriminado da força contra civis. O Lula só está reverberando o que o Celso Amorim já havia dito, né? Nós temos aí que Lula vai dizer Israel joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá. Não tem explicação, né? Os críticos a Lula vão dizer que Lula está comprando a narrativa do Hamas, ponto, né? Mas o fato, infelizmente, é que milhares de pessoas inocentes já morreram na guerra. O Hamas, abre aspas, cometeu um ato terrorista e fez o que fez. Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Deu para entender? Ao não levar em conta o que as crianças não estão na guerra e que as mulheres não estão em guerra, eles não estão matando soldados, estão matando crianças, fecha aspas. Então, no contexto aí de repatriados para o Brasil, né? Então você tem aí uma interpretação do governo Lula, né, especialmente do presidente, de que os atos de Israel são tão graves quanto são atos terroristas também, porque estão afetando os civis, os inocentes, as crianças e as mulheres. Aí a grande pergunta que fica é, existe uma equivalência entre os ataques do Hamas e a guerra de Israel contra o Hamas, né? E aí, certamente, infelizmente, a gente vê interpretações muito variadas a respeito do que está acontecendo e, claro, uma oposição tão forte que reflete a oposição política brasileira em termos de personalidades presidenciais, Lula e Bolsonaro. A postura do Brasil em termos institucional, quando você pensa as relações exteriores, é condenar o Hamas, mas buscar uma trégua e uma pacificação. Porque a postura do Brasil, através do Lula, não é a postura institucional do Itamaraty. Tudo bem? Porque o Itamaraty, enquanto órgão diplomático independente, vai buscar intermediar de maneira menos firme ali, quando entende que algum comentário do presidente não condiz com as relações com que o Brasil tem com Israel. Respondendo o título do nosso vídeo, o Brasil não apoia o Hamas, mas o Brasil condena sim os excessos que eventualmente todas as guerras tenham. E, sem dúvida, o melhor caminho é apoiarmos a paz. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua postura, a sua presença, melhor dizendo, e reitero o convite. Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, deixe o like e se inscreva no nosso canal. E até mais. Respeitem a geografia. Tchau, pessoal.